Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo remotamente. Eu sou a Renata, eu tô aqui com o Kazu. Olá. E com o Gabriel. Presente. E hoje é o episódio número 100! Uhul! Chegamos lá! É tetra! Eu acho que isso não é tetra. Mas hoje chegou o dia, tão esperado o dia e são 100 episódios vocês nos ouvindo aí, maravilhosos. E hoje a gente resolveu falar, já que estamos vivendo tempos novos e diferentes e inesperados, o que a gente imagina, o que a gente tem ouvido, o que a gente tem coletado de informação, do que é esse cenário para arquitetura pós-pandemia. Então, vamos lá! Amigos sonham sem estar feliz quando te vejo abrindo esse sorriso. Só que antes de começar o episódio, a gente queria dar um recado muito importante, porque hoje é o episódio número 100 e não poderia passar batido essa data tão especial, né, Kazu? Exatamente. Então, nós vamos fazer um sorteio de alguns sketchbooks exclusivos do Arquipapo, que é um caderninho para você desenhar, escrever pensamentos, ideias e croquis. A gente vai sortear 4 caderninhos lá pro pessoal do Instagram, para quem compartilhar no Stories e marcar a gente, né, lá no Stories, no seu Stories. Então, @arquipapo, faz storinhos, pode ser compartilhando o episódio que você mais gosta do Spotify, ou pode ser uma fotinho, um videozinho, alguma coisa, mas marcando a gente lá no Stories, você já está concorrendo, fazendo aquela divulgação marota para todos os seus coleguinhas. E lembrando que a gente não vai avisar isso no Instagram, assim, então é só para quem está ouvindo o podcast. Isso, só para quem escuta mesmo. A gente quer que alguém que escute ganhe. E também, lá no nosso grupo fechado do Facebook, a gente vai sortear 2 caderninhos, 2 sketchbooks. A gente vai fazer um post lá, então quem tá lá no grupo acompanha lá, que daí a gente vai dizer o que precisa para participar, mas vai ser bem simples. Plantar uma bananeira, fazer umas coisas dessa, né? Jesus. E também, lembrando que quem contribui com a gente lá no plano antiprojeto, lá no PicPay, esse mês a gente vai fazer o sorteio do fantástico livro Cidade para Pessoas, do nosso querido Yangel, que a gente já fez um episódio aqui. E é um livrinho da editora Perspectiva, e a gente vai sortear entre os nossos queridos apoiadores do PicPay. Esse eu quero participar também, do sorteio. Mas você contribui? Claro. Claro. Vou fazer essa auditoria aí. Quando que vai ser esse sorteio? Vamos marcar já aqui. Que dia que vai ser a live? Terça-feira? Você Daqui que a manda. uma semana. Pode ser. Terça-feira, dia 12. Fechado. Combinado. E daí a gente faz uma live fazendo todos esses sorteios, comemorando e bebemorando, podemos? Alguns de nós não podem. Quem pode, quem não pode, toma Todd. Que horror. Lembrando que a gente tinha comentado há já alguns meses que a nossa intenção no episódio 100 era repetir o ArcQuiz, que fez um baita sucesso no ano passado aqui, onde eu derrotei o Kazu, assim, o Kazu perdeu de uma forma vergonhosa, mas como a gente está em quarentena e a gente está fazendo toda essa gravação de um jeito remoto, a gente achou que esse ArcQuiz não ia dar muito certo de forma remota. A gente não ia conseguir o entrosamento necessário ali para deixar o episódio legal. Então a gente está postergando um pouco esse episódio do ArcQuiz, mas em troca a gente vai estar sorteando esses sketchbooks. Tá tudo bem? Tudo bem. Combinado. Acho que a galera concorda, Gabriel. Então tá. Vamos para as notícias e recados dessa semana. Vamos lá, Gabriel? Vamos lá, olha só, essa notícia aqui tem tudo a ver com o episódio de hoje. Arquitetos participam da montagem de hospital de campanha em Natal. A prefeitura transformou o Hotel Parque da Costaneira, que estava fechado, num hospital de campanha. Então teve uma equipe de arquitetos aqui que ajudou no projeto para transformar esse hotel numa unidade de tratamento que vai ter 120 leitos. Olha só que legal, 100 de enfermaria e 20 de UTI. Show! Então, o trabalho vai ser dividido em 3 etapas, né? A primeira vai ser a implantação dos leitos, né? A segunda, de 100 leitos. A segunda, mais 46 leitos. E na terceira, 120 leitos. Maravilha. Muito bom, os arquitetos participando ativamente aí, cara. As principais dificuldades foram fazer tudo em caráter
emergencial, né? E transformar o hotel em um ambiente hospitalar. Os prazos e definições das prioridades, conseguir colocar as instalações adequadas, né? Seguindo as normas técnicas para instalações hospitalares, as normas do Ministério da Saúde, né? Então, esse monte de coisa que às vezes é bem complicado de adaptar, né? Sim, legal. Parabéns a todos os envolvidos lá, então. Notícia do Cazu. Então, a minha notícia é a seguinte, que no dia 21 de abril, né, de 2020 aí, Brasília fez 60 anos, né? Então, parabéns Nossa, aí para parabéns, olha Brasília. só. E eu peguei uma reportagem da Folha de São Paulo que diz o seguinte: Brasília faz 60 anos e discute a flexibilização do plano urbanístico. É uma cidade, né, que é tombada pelo IPHAN, né, projeto do Lúcio Costa com o Oscar, então, mas tem toda essa questão da divergência, né, da disparidade que você tem entre a população do plano piloto, né, que tem uma qualidade de vida, né, muito boa, né, com planejamento, enfim, e em comparação com as demais regiões, né, que estão no entorno de Brasília, né, que aí falta tudo que tem em Brasília falta nos outros, né, a falta de planejamento, do trânsito, do transporte público, violência. Então, os índices de violência, né, que é um dado muito assustador, dentro de Brasília são baixos, né, relativamente baixos, e fora, né, da cidade do plano piloto são altíssimos. Então, um pouco da discussão era assim, que é uma proposta para flexibilizar algumas regras da setorização. Então, se você poderia transformar, por exemplo, parte dos setores comerciais em zona de interesse, acho que de habitação social. Então, porque hoje eles avaliaram que tem cerca de 7 mil imóveis desocupados que poderiam ser readequados, né? Então, é uma discussão bem grande, porque envolve toda essa questão de você mexer dentro de um patrimônio que é tombado, né? E muda a paisagem urbana, pode desconfigurar um pouco essa questão, e ao mesmo tempo uma cidade que precisa também atender a sua população, né? Ou atender que ela é um polo de atração de muitas pessoas, mas que talvez ela também tenha ou deva ter essa preocupação com a qualidade de vida de todos, né? Então, enfim, é uma discussão que está rolando nesse momento. Muito bom, legal. Bom, recados. A gente fez o sorteio do brinde do mês passado para os nossos queridos assinantes do PicPay. Então, o livro que a gente sorteou foi o Francis Ivamura. O livro vai lá para Sinop, no Mato Grosso. A gente fez o sorteio com uma live no Instagram, né? Era Conversas com Gaudí. Então é um livro da editora Perspectiva, né? Que nos enviou aí, e a gente está enviando para ele, então, como brinde. Beleza. Tá? E vamos só falar o nome dos nossos contribuintes que ajudam a manter esse querido e amado podcast. Olha lá. Rodrigo Sorgato, Henrique Francisco da Silva, Luísa Alfenas, Bruna Serrone, Raíssa Holanda, Fernanda Rusa, Rafael Thiago Rosa, Fernando Becker, Marcone Silva, Paula Dias, Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, Nélio Santos, João Marcelo Alves, Elder Makishi e André Oliveira. Também aqui a Ariane Aleixo, Thaís Vaiknoras, Francis Ivamura, Alfredo Lago, José Eduardo Magalhães, Marina Potenciano, Bárbara de Supoio, João Cunha, Aline Damori, Marcelo Marcos, Cíntia Cassaro, Lindsay Silva, Mariana Falcão Pereira, Silvia Tieme e Augusto Alvarenga. Um beijo no coração de vocês. Uhul! Legal, galera. Então é isso. Vamos pro episódio, Gabriel? Vamos lá! Então, muita coisa tem mudado, assim, rapidamente no mundo, né? Nesses tempos que estamos vivendo de preocupações, isolamentos, mudanças de como trabalhamos, de como vivemos, de como nos relacionamos. E o que tá todo mundo tentando fazer é entender pouco a pouco que cenário que tá acontecendo, né? Então, hoje também a gente tirou o episódio para isso, para dar nossas leituras e pitacos e pensar um pouco o que nós, como arquitetos, o que nossa relação tá mudando aqui, né? O que muda nas cidades e na arquitetura. Tava lembrando, quando a gente tava pesquisando fazer esse episódio, que há uns 2 anos atrás a gente sentou com 2 amigas arquitetas nossas, que a gente queria fazer um episódio sobre, grandes loucuras que poderiam acontecer na humanidade. E daí eu lembro que a gente pensava, se faltasse água, se acabasse a comida, se não tivesse mais carro. Enfim, a gente ficou pensando sobre diversos cenários. Eu lembro que a gente teve uma dificuldade enorme em conseguir fazer essa abstração, tanto que a gente não conseguiu fazer o programa, né? E aí agora, de repente, a gente tem tudo, né, que pode acontecer de terrível no mundo, pra gente pensar e repensar a arquitetura e como tudo isso pode mudar, né? Cara, que louco, né? Então agora a gente teve esse incentivo do mundo aí pra gente poder pirar nisso daí, né? Bom, então, o seguinte, acho que a gente tá passando por um momento que vai gerar grandes mudanças, né, para vários setores da sociedade, inclusive pra gente da arquitetura e do urbanismo. Mas eu tava pensando que muitos dos avanços da humanidade se deram por coisas ruins.
às vezes por causa de guerras e algumas vezes também por causa de doenças, outras pandemias pelas quais nós passamos, né? Uma delas, por exemplo, foi a peste negra, né? Lá no século XIV, na Idade Média, né? Mundo medieval, a gente teve a peste negra e que dizimou, tipo, grande parte do mundo que existia naquela época, né? Ele se espalhou por toda a Ásia. Aliás, na verdade, tipo, não sei se na definição moderna, pandemia é uma doença que se espalha por todos os continentes, né? A peste negra não se espalhou por todos os continentes, porque os europeus nem sabiam que as Américas existiam, né? Mas eu acho que, tipo, se espalhou por todo o mundo conectado da época, né? Que era a Ásia e a Europa. Eu acho que era até onde o Google existia, né? até onde o Google Street View existia, né? Que nem agora, que a gente vê que não tem nenhum caso de Covid-19 na Coreia do Norte, né? Que o Google Street View não vai lá, né? Enfim, mas, tipo, matou uma porrada de gente e as causas da peste negra, elas estavam muito atreladas à alta densidade das cidades na época, né? É claro que hoje as cidades são muito mais densas, mas elas eram muito densas pro que existia na época de políticas sanitárias, né? Então, tipo, isso a gente vê muito também acontecendo agora com a Covid-19. Antigamente, eu vi uns cientistas falando, por exemplo, que a gripe, ela não era tão grave assim na população humana, porque a gente não se deslocava tão rápido, não vivia tão amontoado. Hoje, a gente tem uma situação em que, porra, Nova York, por exemplo, que é um dos lugares que mais a Covid-19 tá matando. Cara, tipo, é um dos lugares super populosos que a gente tem no mundo, né? Então, eu acho que muitas políticas sanitárias vão ter que ser aplicadas agora para mudar tanto as cidades, como a gente entende elas, quanto as construções em si. Eu acho interessante você também trazer essa questão de guerras ou peste, como acaba alterando, porque, né, pelo que eu tinha visto, assim, por exemplo, a peste negra ou peste bubônica do século XIV, ela inspira alguma mudança de ter espaços mais amplos, né? Para que as pessoas pudessem, enfim, não ficarem tão próximas uma das outras, e também surge um pouco essa ideia da quarentena, de isolar algumas pessoas que, né, pareciam doentes. E daí, se a gente pega, por exemplo, no século XVIII, tem surto de febre amarela, cólera também, que começa também a pensar, bom, talvez a gente precise ter sistemas de esgoto, encanamento de água, né, ampliar mais as avenidas. Isso a gente vai vendo transformações, né? Por exemplo, no século XIX, com a descoberta de doenças, assim, descobriu-se como que aconteciam as transmissões de doenças, né? Também essa questão de bactérias. Então começa a surgir um pouco essa cultura de que, nossa, é preciso lavar as mãos, é preciso limpar as casas, né? É preciso ventilar os ambientes. Então isso começa a alterar algumas coisas, né? Tem um exemplo até meio clássico, assim, que existiam, tipo, os quartos, né, chamados de alcovas, que eram quartos sem ventilação ou iluminação, né? E daí descobriu-se, bom, se você manter as pessoas em lugares muito fechados, pode ter uma chance muito maior de propagar doenças. Então os quartos começam a ter uma ventilação, uma iluminação. Não, e olha só que interessante, no século passado, no começo do século passado, quando a gente começou a ter arranha-céus e aqueles edifícios corporativos, com planta muito grande, assim, tal, a gente também começou a perceber problemas relacionados que a gente hoje em dia chama de síndrome do edifício doente, né? Com o avanço da tecnologia do ar-condicionado, por exemplo, as janelas começaram a ficar sempre fechadas, e dentro daquelas plantas muito largas dos edifícios corporativos, a gente tinha lugares lá dentro, péssima ventilação e péssima iluminação. A gente foi verificando esses problemas e melhorando os sistemas de ventilação mecânica, iluminação mecânica e tal. Mas, eu acho que esse relato, um breve relato que vocês fizeram do passado, realmente mostra, né, que, dado as circunstâncias que são apresentadas, a humanidade vai se adaptando ao quais são as novas realidades. Uma
uma questão interessante que vocês falaram bastante é a ventilação, os espaços serem mais amplos, e isso visa você ter realmente a redução do contato direto, né, da transmissão direta entre pessoas, assim. Então, todos os nossos espaços coletivos, eles acabam tendo que ser repensados. Uhum. Porque se você quer ter, seja por projetos melhores mecânicos, né, que realmente eu ainda acho que eles não são muito, muito bons, e projetos de arquitetura melhor que permitam uma ventilação, mas também como é o planejamento dessa ocupação desses meios, né. O primeiro que me veio na cabeça aqui é a questão do transporte, né, porque tradicionalmente o transporte coletivo ele é bastante adensado, né, tipo, mais gente dentro do veículo lá, do ônibus, né, ou do metrô, enfim, e vamos de um ponto ao outro. E hoje em dia isso já é uma questão bastante delicada, né, que precisa ser repensada. Eu tava ouvindo, há umas semanas atrás, aquele podcast que eu gosto, que eu já citei aqui algumas vezes, que é o This American Life. Uma jornalista americana tava falando com uma amiga dela na China, já que já tava numa... É como assim, eles tratam assim como se a China fosse o futuro do pós-pandêmico, né? Aham. Tipo, eles estavam no auge da pandemia nos Estados Unidos e, tipo, e aí, tem luz no final do túnel? Daí ela falou assim, aqui a gente tá saindo do isolamento. Ela falou assim, embora as autoridades já falem que é seguro você tá, Saindo, assim, né? saindo, Circulando. utilizando o transporte coletivo, ela falou assim, eu agora comecei a usar bicicleta e não acredito que eu vou parar. Aham, Né? Então, acaba que quando você tem outras escolhas... Às vezes você vê que algumas vantagens do seu comportamento ali no meio da pandemia, né? E essas coisas acabam ficando, não é isso? Isso, exatamente. Então, se você... você pode ir em alguns lugares que tem maior... que tem, por exemplo, precisa ir no mercado, mas você sabe que você pode ir num horário alternativo, sabe? Você iria de ônibus, de repente você pode ir andando ou de bicicleta. Eu vejo que no meu dia a dia eu já tenho procurado adotar atitudes. Eu fui esses dias comprar fruta, eu fui às 7 da manhã. Pra não ter fila, pra não encontrar tanta gente, né? Exatamente. Então você vai criando alguns hábitos que vão realmente evitando essas, talvez, aglomerações. Você não quer se expor desnecessariamente a situações de risco, né? E nesse aspecto, tipo, os espaços vão tendo que se moldar. E as logísticas de ocupação também. Eu acho que o comércio está sentindo muito o impacto dessa pandemia no bolso, né? E eu acho que é um dos lugares em que vai haver muitas mudanças, né? Onde essas mudanças vão realmente ficar por muito tempo. O que vocês acham que a arquitetura pode... Que alterações você acha que podem haver na arquitetura desses ambientes comerciais? Então, uma coisa que é bem clara, assim, já que dá para verificar, que existe um fortalecimento do digital, das compras digitais. Então, as lojas físicas, elas estão cada vez mais conectadas com as suas operações digitais, né? Então, um espaço tem que conversar com o outro. Por outro lado, também ela tem que ser cada vez mais humana, né? Tá mais focado não no produto genérico, mas no produto específico. E o consumidor, ele tem ficado cada vez mais consciente, né? A relação do consumo, ele é mais consciente. Então, as marcas, elas têm que ter um propósito também, né? Elas têm que mostrar qual que é a postura delas, e o que se observa também, voltando ao que eu estava falando da questão de talvez você não tá em lugares tão grandes, tão aglomerados, né? Você volta para o comércio local, né? De você comprar da região local, você tá mais atento ao que tá ao seu lado. E isso é um raciocínio que já vinha acontecendo e acabou sendo fortalecido, né? Outra coisa interessante de pensar é que eu estava vendo numa reportagem, acho que da Gazeta do Povo,
que as pessoas voltam a ter sazonalidade, assim, no consumo de alimentos, por exemplo. Você volta a tá... Antes você vai no mercado tem produção, tipo, a qualquer momento você pode comprar qualquer coisa, né? Mas Sim. se você volta a falar com o feirante ali, com a pessoa que tá ali produzindo na hora ali, você começa a entender novamente qual que é essa relação dos É. alimentos, enfim. Você começa a ver que não tem manga no inverno, essas coisas assim, né? Exatamente. Uma coisa assim que eu reparo andando na rua, porque às vezes a gente tem que sair, né? A gente tá em quarentena, mas às vezes a gente precisa ir comprar algum mantimento lá fora. Quando a gente tá andando na calçada, eu percebo que as pessoas atravessam a rua pra não cruzar comigo. Eu espero que não seja uma coisa assim só comigo, sabe? Não é pessoal, né? Mas eu acho que esse, entre aspas, medo do contato humano, ele pode afetar também o jeito em que o comércio vai acontecer nos próximos anos, né? Por exemplo, a Amazon, a Amazon está desenvolvendo um modelo de supermercado, né, ou de loja, que não tem nenhum caixa, né? As pessoas, para entrar, elas precisam antes cadastrar o cartão de crédito delas. Quando elas entram, o sistema já sabe que elas estão ali dentro da loja e elas pegam o que elas quiserem dentro da loja e elas saem. E depois, por um sistema de câmeras e tudo, a Amazon sabe o que foi que essa pessoa levou para casa. E no final do mês vem a fatura no cartão de crédito. Sem ela ter que, por exemplo, falar com o caixa, sem ela ter que digitar nada, tipo, sabe, para passar o cartão, nem nada, sabe? Mas sabe que, por outro lado, às vezes isso... O ultimate isso, digamos assim, quando você tá muito nessa pegada de afastamento social, gera, assim, uma necessidade muito grande de estar perto, né? É. Eu acho que vai acabar gerando um meio termo depois, porque as relações humanas são muito importantes pra gente como sociedade, né? Não, eu acho que lógico que a gente é um momento que a gente está num processo de transição ainda, né? E tentando entender tudo que está acontecendo e o que pode vir a acontecer. Mas acho que tudo, assim, algumas mudanças a gente vai incorporar isso, né? Outras, acho que vai depender muito de como, digamos assim, eu acho que o mundo vai mudar, né? De alguma maneira, várias hábitos, estilos de vida ou de compras e de comportamentos a gente vai mudar. Mas acho que muito do que pode realmente se solidificar como uma mudança vai depender do tipo assim, se a gente descobre realmente rápido um tratamento, uma vacina, se a gente realmente tem certeza de como que é a transmissão desse vírus. Então, acho que conforme isso vai sendo, esse conhecimento científico vai sendo aprimorado, vai tendo reflexos diretamente daí nisso, né? Quer dizer, se a gente vê que a transmissão é, nossa, super complexa, a gente vai ter uma situação que a gente quer comprar só virtual, né? Ou reduzir a ida totalmente à loja física, né? Ou o contato humano, né? Então acho que isso é uma coisa que a gente vai experimentando, né? Mas então, tipo, eu acho que isso que você falou, Cazu, de repente esse comércio online ficando de repente mais forte do que o comércio físico, isso tem um impacto grande nos shopping centers, né? Aqui no Brasil, a gente viu o desenvolvimento desses shopping centers acontecer nas últimas décadas aí. Eu entendo muito por causa do problema que a gente tem com segurança, né? Tipo, acho que o brasileiro se sente de repente mais seguro dentro do shopping, tanto o usuário quanto o lojista, né? De colocar o seu comércio lá no shopping center do que na rua, muitas vezes, né? E cara, tipo, e se não valer mais a pena, sabe? Tipo, o cara ficar dentro do shopping, porque a galera não quer mais ficar em lugar fechado. O que vai acontecer com esses elefantes brancos, assim, dentro da cidade? Assim, dependendo se a questão da transmissão for, tipo, muito, muito grande, muito severa, possivelmente, talvez esses espaços vão ter que ser repensados. Talvez os comércios de rua voltem a ganhar força, né? Essa coisa de ter um ambiente super ventilado, porque o shopping center é um lugar que, assim, historicamente sempre teve ar-condicionado, né? Para você estar numa temperatura super confortável, muitas vezes que depende do shopping, mas que não tem iluminação natural, principalmente para você perder um pouco essa noção de que o que é dia, o que é noite, né? Apesar que até de alguns projetos mais recentes isso mudou. Mas a ideia de ter contato com o ar externo é uma coisa que não se tem muito. Então a troca de ar, né, é muito menor.
Não sei se talvez tenha que se desenvolver novos tipos de filtros ou coisas assim. Mas talvez por um bom tempo, talvez as pessoas ainda tenham um certo receio, né, de fazer essas mudanças. Eu acho que, tipo, receio, assim, porque eu acho que tipo, no shopping center, eu acho que existe esse receio das pessoas de estarem dentro, assim, também, mas eu sei que, tipo, existe tecnologia pra você ter ventilação mecânica também super eficiente dentro de qualquer lugar, assim, né? Mas acho que fica muito, Tá aí os tipo, hospitais, né? tá, e os hospitais, claro. Mas acho que tipo, fica na cabeça das pessoas, assim, sabe? Tipo, puta, não, lá é um lugar fechado, sabe? Talvez isso prejudique, né? Mas eu acho que outra questão também é o seguinte, por exemplo, uma coisa que a gente percebe agora se você tem um supermercado que faz, sei lá, aparentemente higieniza o carrinho, que as pessoas você mede a temperatura de todas as pessoas que estão entrando, sabe? Vão ter alguns meios de você, sei lá, dar uma esterilizada na pessoa, ter uma câmera de higienização quando ela entra no espaço ou controle. Talvez isso garanta um pouco mais de tranquilidade para as pessoas que estarem lá. Então, assim, quem está aqui passou por uma triagem, digamos, né? Então, talvez pode ser que tenha um pouco dê uma tranquilidade. A Renato falou pra mim esses dias que, tipo, no shopping center, por exemplo, você tem muito mais chance de controlar a quantidade de pessoas que entra As medidas de higiene. do que, tipo, na lojinha do seu Zé ali, sabe? Tipo, que tá na rua, que talvez na cabeça das pessoas seja mais aberta e tal. Então, o shopping, como tem mais estrutura, acaba tendo mais condições de manter esse controle, tem uma responsabilidade maior por estar em função de quantidade de gente que circula lá dentro. Então, às vezes parece vilão, mas sei lá, eu acho que talvez não seja, sabe? Eu acho que não é. Talvez não seja mesmo. Mesma coisa do supermercado, né? Sim, sim, sim. As pessoas, elas elas precisam ir, né, de certa maneira. Uhum. Então, acho que a gente só vai tentar minimizar os problemas, né? Que a gente pode ver também uma transformação muito mais, isso que o Gabriel falou da Amazon, né, do self-checkout, assim, às vezes você pode ser o teu cartão, mas às vezes você não tem a pessoa ali para estar passando a tua compra, né? Então, acho que isso é uma coisa que é bem fácil, que alguns mercados já têm hoje em dia. Acho que você só acelera algumas transformações, né? Que eu acho que já era uma certa tendência a serem feitas. Tem um negócio legal que eu vi agora que tá saindo cada vez mais, é aquele mercado dentro do condomínio. Vocês viram isso? Não. Então, alguns condomínios maiores, né, tem algumas empresas que eles colocam um mercadinho dentro do condomínio. E a pessoa vai lá e ela paga sozinha ali o que ela pegou. Mas daí, tipo, quem que gerencia esse... tipo... Ninguém gerencia. É como se fosse um Coke Não, machine, tem assim. tem uma empresa. Como se fosse uma vending machine, mas pelo que eu entendi, eles não têm uma... Tipo, você não precisa depositar o dinheiro antes. Tem vários tipos de coisa. Tem uma empresa que faz o abastecimento disso, que você contrata o serviço dessa empresa pro teu condomínio lá e você pode descer e pegar o que você precisa. E assim, você paga sozinho, eu não lembro bem se tipo, tem uma máquina lá ou se você paga via aplicativo, mas você que fala o que você consumiu. Saquei. Assim, eu entendo que como é dentro de um condomínio talvez mais seguro, não sei. Tipo, o cara não sai dali, né, dentro da casa dele, talvez. E também, assim, o índice de inadimplência deve compensar a operação, mas é uma outra coisa também que eu achei interessante, você não sai nem da tua casa para consumir. Isso sem falar na questão do delivery, né? Que deve ter crescido... Pra caramba. Absurdamente. Deve tá salvando um monte de restaurante aí. Cara, sabe que eu acho que uma coisa que vai mudar bastante, assim, nos ambientes comerciais, não tem relação, assim, não é de arquitetura, mas tem uma relação muito próxima com a arquitetura. Eu acho que, tipo, é a comunicação visual desses ambientes, assim, sabe? Porque a gente vê, com um mês de pandemia, assim, a quantidade de como que a comunicação visual do comércio já mudou. Tipo, você chega no mercado, tem indicativos de onde que você tem que ir para higienizar a mão para entrar dentro do mercado. Daí, no caixa, você tem marcado no piso a distância que você tem que manter do cara da frente, sabe? Então, tipo, eu acho que talvez se crie toda uma identidade visual nova para esses ambientes para garantir essa distância segura do seu vizinho ali, sabe? Sim. Isso espacialmente, né, que você tem que repensar tudo, né? Tipo, existem lugares, né, restaurantes, supermercados e tal, em que, porra, cara, tipo,
em prol de colocar mais gente lá dentro, você apinha um monte de tipo, mesa, uma do lado da outra, né? Tipo, pô, aqui no sul é muito comum aquelas churrascarias que a gente chama aqui de espeto corrido, né? Que é tipo, é rodízio de carne. Cara, tipo, você tem 50 centímetros assim pra mesa do lado. Você, se não fosse tão barulhento lá dentro, você facilmente poderia conversar com o seu vizinho, assim, Sim. né? Então, tipo, eu acho que talvez num futuro próximo seja mal visto esse tipo de lugar, assim, sabe? Tipo, talvez essa ideia de você querer colocar um monte de gente lá dentro conte contra esse tipo de ambiente, sabe? Provavelmente, até porque agora tem algumas regulamentações que devem mudar isso também, né? Exatamente. Vai meio que por força de lei, assim, também, né? Como é o caso, tipo, dos bares, né, que rolou com o incêndio lá em Santa Maria, né? Depois disso, ficou obrigado, não sei se em todo o território nacional, mas aqui em Curitiba, por exemplo, tá escrito, tem uma placa na frente de bares, de qual que é a capacidade máxima desses lugares, né? Então, tipo, acho que isso, pra gente que faz layout de restaurante, de mercado e tal, isso daí isso impacta bastante. Não, e só uma questão que eu acho que eu vi bastante nesses últimos dias, assim, sobre a questão da loja física e da compra. Vi algumas pessoas falando que a loja física vai ser muito mais como uma experiência, né? Que a Uhum. compra, talvez o cliente acabe comprando na loja online, mas ele vai na loja física para, não sei, vivenciar, entender, sabe, ter um outro tipo de experimento, não só ver necessariamente o objeto que ele vai comprar. Não sei se como que você entende um É. pouco essa É isso ideia, que, assim. isso, na verdade, é uma que eu quis dizer antes ali, quando eu falei assim, a experiência digital e a física, elas estão cada vez mais juntas. As duas operações da loja, elas têm que se comunicar, assim. Isso é uma coisa que já vinha acontecendo, né, que a gente chama de omnichannel, né, todos os canais da tua marca, elas estarem coesos e comunicando com o teu cliente, e isso agora deve se intensificar cada vez mais. Realmente, o espaço físico, ele é totalmente voltado para o ser humano, né? Para a relação, para a experiência que está acontecendo. Não necessariamente a compra precisa ser naquele espaço, mas pode ser também. E outras maneiras de relação, seja você comprou online e você quer pegar na loja física, também pode acontecer, você ter uma nova experiência lá. Então, o espaço físico é mais uma relação de pessoas e das pessoas com a marca. Mas acho que esse negócio de comprar online e buscar na loja tem bastante espaço mesmo para depois a pessoa ter uma outra relação ali dentro da loja, comprar alguma outra coisa depois que vê o produto, assim, né? Porque, tipo, pô, tem muita gente que fica fora de casa o dia inteiro, né? Se bem que agora tá em casa. Não, mas assim, tipo, a tua marca tem que ser coesa, né? Ela tem que estar comunicando com o teu público de todas as maneiras e da mesma forma. O que você quer passar, tem que passar na loja física, tem que passar nas tuas comunicações, tem que passar na tua experiência digital. Acho que isso é verdade para tudo, né? Todas as Uhum, empresas, né? uhum. E esses valores têm que estar claros. Então, É, realmente, mas em termos de arquitetura é isso, que realmente é uma experiência voltada para a pessoa. legal, legal. Uhum. Ou seja, quer dizer, a arquitetura vai ter que ter essa coisa meio que da surpresa, né? De talvez brincar com outros sentidos das pessoas, enfim, explorar um pouco mais essa coisa no É, sentido de promover uma venda muito mais interessante. vai variar muito do que for a marca, né? Isso é do que é a identidade da marca com seus clientes, mas sim, o nosso céu é o limite, assim. Uau! Ao infinito e além, como é que é? Vai ter escritório ainda? Putz, olha, eu acho que muita coisa vai mudar nos escritórios, sabe? Bom, primeiro eu acho que, tipo, esse negócio de home office, muita gente vai gostar disso, né? Eu já falei isso no outro episódio, tanto os trabalhadores quanto também os empregadores, né? Eu acho que o mercado imobiliário talvez sinta esse tipo essa mudança, sabe? Tipo, para priorizar ambientes comerciais menores, sabe? Porque, tipo, sei lá, de repente, grande parte da equipe vai trabalhar em casa e só poucas pessoas vão ter que realmente bater cartão na empresa, né? Então talvez não exista uma demanda assim por escritórios muito grandes. Mas eu acho que, tipo, na realidade, não é nem questão de demanda, né? Eu falei no começo do episódio ali a respeito da síndrome dos ambientes, do síndrome dos edifícios doentes, né? Que foi uma coisa que foi
super debatida desde o começo do movimento moderno, né? A gente precisava, naquela ocasião, fazer com que essa máquina que era o edifício funcionasse a nosso favor, produzisse ambientes que tivessem qualidade no ambiente interno, né? E eu acho que essa preocupação vai voltar à tona agora, assim, acho que vai ter bastante importância nos próximos anos isso. Tipo, desde melhoria nos sistemas de ventilação e exaustão, né? Tipo, com maiores regulamentações a respeito de filtros que precisam ser usados, de número de trocas de ar por hora. Eu acho que pode haver uma mudança nessas regulamentações. Quanto também até na divisão física dos escritórios. A gente, há décadas, está priorizando o que a gente chama de open plan, né? Então, tipo, um grande escritório com todo mundo interagindo no mesmo ambiente. É como se fosse a gente tinha, né, historicamente aqueles cubículos, as pessoas meio que fechadas. A gente viu, não, talvez a gente tenha que deixar essas pessoas integrando, estarem mais juntas, né, uma vendo as outras. E de repente agora a gente começa a rediscutir de novo, será que todo esse espaço aberto é tão interessante ou talvez a gente precisa voltar a reduzir ou compartimentar, né? Cubículo, cara, tipo, era quando a gente era criança, assim, nos anos 90, né? Era bacana cubículo, né? Tipo, a gente via que as grandes empresas colocavam seus funcionários no cubículo. Todo mundo tinha ali sua individualidade. Eu colocava o porta-retrato em cima da mesa, com foto da mãe, da esposa, sei lá, né? Mas eu acho que a gente não vai. Talvez a gente não volte para uma individualidade tão grande, mas eu acho que existe uma tendência de separar setores da empresa, sabe? Então, tipo, não deixar todo mundo, tentar realmente compartimentar, porque como a Covid se espalha pelo ar, eu acho que existe um entendimento de que se a gente compartimentar um pouco as pessoas, diminuindo o número de pessoas que estão interagindo lado a lado o dia inteiro, isso pode criar um ambiente mais saudável. Sim, é como se a gente chegasse, digamos, a um número seguro, que seja, digamos, de, sei lá, 10 pessoas no mesmo ambiente, é tolerável para que as pessoas possam reduzir o risco, né? Acho que isso é uma coisa bem interessante, assim, acho que vai mudar um pouco a dinâmica, né? E isso também pode refletir, por exemplo, dentro da tua área de trabalho, quanto também das salas de reuniões, né? Quer dizer, as salas de reuniões, talvez, ou você vai ter um espaçamento maior, ou agora, com toda essa questão tecnológica de você ter parte fisicamente no local, né? Parte das pessoas, outras fazendo remoto, como já acontece, mas acelera esse processo. Ou talvez em pátios abertos, no jardim, sei lá, uma coisa do lado de fora, né? Acho que pode ter uma diversidade um pouco maior, assim, até. Eu acho que sim. Eu acho que isso vai afetar bastante aí. Inclusive, afetar, cara, tipo, na altura dos edifícios, assim, sabe? Porque, sei lá, talvez com essas mudanças internas que sejam necessárias, talvez comece a ficar muito caro fazer um edifício muito alto, talvez não valha mais a pena financeiramente, sabe? Fazer arranha-céus do jeito que a gente tem, tipo, grandes centros urbanos como Nova York, por exemplo, sabe? Uhum. E ficar no elevador é um risco tremendo, né? Cara, não só ficar no elevador, mas chamar o elevador. Tipo, o elevador, cara, o botão do elevador é um botão que todo mundo que passa pelo prédio aperta, cara. Sim. Né? Tipo, o botão do quarto andar, talvez não, mas o botão do térreo, cara, todo mundo aperta. Não, do térreo sempre põe um álcool gel ali pra... Né, mas tipo, pô, então eu acho que sistemas de automação, cara, vão ter bastante impacto nas construções e, consequentemente, na configuração espacial dos lugares, assim, né? Cara, tipo, elevador, por exemplo, cara, de repente você pode chamar pelo celular, sabe? Não precisa fazer, tipo, apertar o botão. Ou um simples sensor, né, de mão, assim, você não precisa tocar nas paradas. Tipo, chegou ali, dá uma aquecida ali, fica vermelho, ó, tô chamando, né? Acho que isso vai acontecer, Tá, tipo, mas daí as vai pra portas onde? abrindo Pra qual andar? automaticamente. Não, você só aproxima a tua mão, assim, né? Você não precisa Saquei. simplesmente tocar. Não. O foda realmente é o que você falou, tipo, de ficar dentro do elevador. Aí vai ser foda, né, cara? Tipo, pô, isso daí não tem. Como é que a tecnologia ou a arquitetura vai alterar isso? Você, dentro do elevador, assim, 10 caras e um espirra. Não, cara, aí ele é abduzido automaticamente pra um sistema do Big Brother, assim, tira ele, cara, ele é eliminado, da hora. Não, cara, tipo, abre o chão do elevador, cai, daí, pô, todo mundo, vocês estão tudo contaminados e vão ficar por aqui mesmo, não vai contaminar mais ninguém. Já era. Mas eu acho que, tipo, a automação, acho que pode ter um uso
bem grande assim nos edifícios. Por exemplo, cara, para abrir e fechar janela automaticamente, sabe? Tipo, Renovação de ar, né? renovação de ar, é uma configuração mais fina do sistema de renovação de ar, né? Então, cara, tipo, de quebra, assim, cara, eu acho que pode melhorar também o conforto térmico do edifício, assim, sabe? Por exemplo, cara, um sistema de que você possa abrir e fechar uma veneziana da janela, dependendo do nível de CO2 que tem dentro do edifício, cara. Tipo, a gente tá fazendo lá no mestrado, cara, eu fiz alguns experimentos sobre concentração de CO2 e, cara, tipo, dependendo do tamanho do espaço, tipo, da concentração de gente que tem dentro do edifício, o nível de CO2, tipo, ele sobe pra caralho, assim, cara, tipo, super rápido. Tem vários estudos, assim, que dizem qual que é a concentração máxima de CO2 que deve ter dentro do edifício, assim. Alguns falam que é 1000 partículas por milhão, 1000 partículas de CO2 por milhão. Assim. E, cara, isso, dependendo do tamanho do ambiente e a quantidade de gente que tá dentro do ambiente, isso pode ser superado em meia hora, cara. Tipo, pode ser que a galera, na primeira hora de trabalho, já fique com uma concentração absurda de CO2 dentro do ambiente e passe o dia inteiro trabalhando numa condição bem ruim de qualidade do ar, assim, sabe? Então, tipo, pô, e se você tiver um sistema automático, assim, para abrir uma veneziana quando o sistema de automação perceber que o nível de CO2 está muito alto, sabe? Tipo, isso pode melhorar tanto o conforto, a qualidade do ar, quanto o conforto térmico também, assim, sabe? Não, lógico, porque, sei lá, o cara com às vezes muito CO2 lá começa a dar sono no cara, né? O cara fica improdutivo também. Faz mal, Pia, faz mal. Essa questão, assim, você vai ter sensores, e eu acho que não é uma coisa complexa, né? Se você pensar que você tem esses sensores de incêndio, tipo, tem alguns que já começa a subir o número de servidores, ele começa a apitar, então, na verdade, você só precisa linkar com isso com um sistema que possa abrir e fechar, aumentar a circulação, né? Acho que dentro dessa temática Cara, também eu vi por exemplo, de você... Ainda são estudos iniciais, né? Mas que estavam tentando entender um pouco como que o vírus se comporta dependendo da temperatura e principalmente da umidade do ar. Então, eu não vou dizer o que é melhor, mas digamos, porque né, dizia uma hipótese, mas eu não sei, então sim, isso é verdade. Mas vamos imaginar que, bom, talvez numa umidade mais alta você tem uma disseminação do vírus menor. Pô, então talvez a gente possa manter um pouco mais elevado isso, desde que você não perca em termos de conforto térmico para a pessoa, né? Ou como a gente vai compensar isso, talvez com um vento, né? Aquela sensação de que a pessoa está tendo que a temperatura possa estar menor. Então, acho que é interessante isso, assim, baseado em termos científicos e coisas que vão sendo, né, de pesquisas que vão surgindo, a gente vai conseguindo melhorar em termos de arquitetura para o conforto do usuário, né? E para redução, principalmente, dessa contaminação, né? Mas eu acho, cara, que tipo, o negócio, a questão do touch, né? Hoje em dia, tipo, hoje em dia tudo é touch, né, cara? Tipo, todas as coisas touch. E o touch vai ser uma bosta com esse negócio do Covid. Porque quando o touch é do teu celular, é uma coisa. Mas quando o touch é compartilhado, cara, tipo, é muito ruim, cara. Tipo, acho que talvez a gente veja, tipo, mais coisas assim de sensores, sabe? Que nem se falou, tipo, pô, não precisa tocar, de repente só chega perto, né? Pô, uma coisa que existe há muito tempo, por exemplo, é sensor para ligar e desligar a luz, né? Cara, tipo, isso é super comum, cara. Isso tem em qualquer coisa, né? Em qualquer lugar. Tem até sensor de luz no banheiro, né? Que às vezes é meio sacanagem, né, cara? Porque o sensor, ele pega você quando você tá se mexendo. E quando você vai num banheiro público, às vezes você não fica se mexendo, né? Gabriel. Tipo, não, todo mundo já passou por isso. Mexe muito. Tipo, pô, cara, por exemplo, você tá. Porque assim, uma coisa é você tá dentro do banheiro ali na pia lavando a mão. Outra coisa é você tá dentro da cabininha. Na cabininha, às vezes não pega o sensor, cara. Tem que dar uma sambada pra acionar o sensor. Pois é, mas e se o sensor não tiver sensor na tua cabininha? Como é que você faz? Como é que você vai ver se tá limpo ou não tá limpo? Gabriel. Com a luz do celular, né? Vai ter um LED ali pra te iluminar. Mas o banheiro, inclusive, é uma coisa que, cara, tem sensor pra tudo, né? Tem sensor de luz, tem sensor pra torneira, tem sensor pro dispenser de papel higiênico, tem até aquele sensor merda lá
limpar a tua mão com o vento lá, secar a tua mão com o vento. Acho Ah, aquilo uma sim, bosta, sim. porque, pô, daí você vai lá, quer lavar o rosto, como é que você faz? Fica enfiando a cara naquela merda lá? Foda, né? Hã? Você não precisa lavar o rosto no shopping, né? Eu também fico indignado quando não tem papel. Mas enfim, tem sensor pra tudo dentro do banheiro, menos pra abrir e fechar a porta. Então, Vai ter que ter, né? todo mundo que vai no banheiro enfia a mão ali. O cara tá contaminado, ele vai enfiar a mão ali e depois o cara, tipo, não importa, lavou a mão, mas na hora de sair, põe a mão ali também e sai contaminado. Não, isso, e eu sempre assim, acho estranho, sabe quando você tem a pia fora, né, do banheiro, por exemplo, você tem separado essas Aham. coisas, que é o que acontece no banheiro público. Então, assim, o cara acabou de fazer a situação dele ali, né, e ele então aquele trinco da portinha do biombo, aquilo ali é um problema, né, Porra, assim, aquilo ali em é termos de contaminação. cara, Então, tipo, aquilo ali é uma fazenda de Covid. não, mas acho que é isso. Acho que assim, a gente vai. Talvez a gente comece a ficar até, às vezes, um pouco noiado demais, mas em relação a que tipo de movimento ou de ação que a gente fazia até de uma maneira automática e que a gente começa a repensar essas coisas, né? Acho que uma coisa que também, lá no começo que eu acabei esquecendo de falar, mas sobre essas mudanças que vão acontecendo, né, de crises ou epidemias ou pandemias ou guerras, né? Mas se a gente pensa lá que com a gripe espanhola, por exemplo, né, tuberculose, pólio no século XX, também começou a ter essas ideias de coleta de lixo, separação das áreas industriais e residenciais dentro da cidade, superfícies mais limpas, né? E quando a gente também a gente estudou lá, por exemplo, a casa do Le Corbusier, a Vila Savoie, né, que ela é de 29, de 1929, e ela começa a responder algumas questões dessas principalmente bacteriológicas, né? Porque começa a surgir estudos científicos de que a umidade era ruim, né? Que você precisava ter mais iluminação natural, mais ventilação. E o Le Corbusier começa a entender isso, e o que ele faz? Ele faz uma casa elevada do solo, né? Para fugir da umidade. Ele deixa as janelas bem maiores, né? Promove uma abertura, uma ventilação, iluminação natural. Então, quando você começa a ver que um resultado, né, de pesquisas e da época começa a ter reflexos dentro da arquitetura, né? Tem um outro exemplo, acho que tem dois outros que eu trouxe aqui, que é, por exemplo, o Neutra, né, que a gente já falou algumas vezes, mas o Richard Neutra, quando tem essa questão da circulação do oxigênio, que você falou do CO2, por exemplo, né, que surgiram estudos na época, né, do Richard Neutra, que se você oxigenasse mais as salas de aula das crianças, por exemplo, elas conseguiriam estudar melhor, então elas teriam uma capacidade de aprender maior. Então ele faz grandes janelas, cria pátios para as crianças estudarem fora também, né? E o Alvaralto, que a gente fez um episódio sobre ele, tem um hospital bem famoso que é o Pai Mio, né? E que na época era para colocar as pessoas com tuberculose, esse hospital. E o que eles achavam que a única maneira de curar era você resguardar essas pessoas, né? Elas ficarem em descanso em ambientes que tivesse ar puro e luz natural. Então é meio que perto da floresta, sabe? Então tem todo esse lance de deixar a pessoa mais reservada, né? Então acho que é um pouco disso, assim, essas evoluções que a gente vai aprendendo e vai começando a ter reflexo na arquitetura, né? Que eu acho que é uma coisa que provavelmente a gente vai passar a partir desses novos tempos, né? Não, bastante, cara. Você falou das escolas, assim, também. E eu me lembro muito de quando eu estudei, tipo, cursinho pré-vestibular, assim. Era esse negócio, cara, tipo, era aquelas carteiras, assim, com o braço escamoteável, sabe? Tipo, então, cara, tipo, era muita gente dentro da sala, assim. Era um do ladinho do outro. E eu acho que isso hoje em dia, talvez a tendência seja evitar esse tipo de coisa, né? E isso altera muito pra gente que faz layout de escola, de restaurante, de escritório, né, cara? O tamanho das mesas do escritório nos anos 90, por exemplo, o padrão era tipo 1,80 o tamanho da mesa da pessoa, o comprimento da mesa da pessoa. Depois passou para 1,60, 1,40. Hoje em dia a gente está trabalhando com 1,20 para cada vez mais colocar mais gente, caber mais gente dentro do layout que a gente desenha. E isso que você falou, cara, talvez são esses impactos assim que vão mudar bastante a arquitetura, né? Porque, por exemplo, se a gente pensa né, em cidades mesmo, mas tipo de terremotos, assim, porra, digamos assim, uma civilização, né, uma cidade era construída, daqui a pouco, porra, caía tudo, né, no Japão, por exemplo. Então,
isso teve que desenvolver tecnologias para, pô, se a gente quer construir uma casa que fique de pé e resista, a gente precisa desenvolver essa tecnologia. Bom, a gente quer construir prédios que resistam a terremotos. Bom, então vamos desenvolver uma tecnologia, né? Então, essas situações que são colocadas, digamos, pela natureza, a gente precisa entender. Um exemplo, acho que de uma última grande mudança que a gente teve foi a questão do 11 de setembro, né? Em Sim, 2001. Então, com relação à segurança de aeroportos, né? exatamente. Então, assim, a partir daquele momento, o aeroporto mudou completamente a sua maneira de organização, né? Se você tinha uma liberdade total das pessoas entrarem, né, um controle super simples, você precisou ter saguões maiores, você precisou ter áreas de controle. Então, o projeto de um aeroporto mudou completamente, né? Então, quem estava acostumado a desenvolver o aeroporto daquele jeito precisou mudar completamente. Cara, você falou de aeroporto, né, cara? E pra realidade que a gente tá vivendo hoje, também tem um problema sério, que talvez não seja o aeroporto, mas o avião, né? Porque, tipo, porra, daí O você avião, tem todo. Cara, tipo, né? Você melhora, então, daí, tipo, o aeroporto pra ter mais espaço, distância social, e depois você entra naquela lata de sardinha, né, cara? Que não consegue nem esticar a perna. não dá nem para abrir a janelinha, né, Gabriel? Não dá, piá. Senão máscaras de ar cairão sobre suas cabeças. Mas eu acho assim, são transformações muito, muito grandes, né? Que a gente pode falar. Acho que a gente pode entrar um pouco dentro das casas, né? Eu acho que tem uma questão assim, primeiro que a gente falou um pouco sobre home office, né, da última vez, e eu achei engraçado porque várias profissões que talvez demoraram um pouco para que tinha uma certa resistência em fazer essa coisa do trabalho remoto ou de atendimentos, né? Eu acho que tiveram que se adaptar, assim. Então, por exemplo, tenho vários amigos que trabalhavam trabalham em grandes empresas que, não, cara, não existe isso de trabalhar home office, né? E de repente, cara, do dia pra noite tiveram que desenvolver um sistema, né? Então, E e deu vejo certo, também né? algumas transformações. E deu certo, vai ter que fazer dar certo, né? Eu vejo algumas profissões, né, por exemplo, médicos que estão discutindo sobre atendimento também online, psicólogos, né? Então, Sim. assim, você talvez não precise ir diretamente lá falar, né? Você pode estar virtualmente conversando e resolvendo certos problemas. Se a gente tinha uma grande discussão, acho que ano passado teve sobre o EAD na arquitetura, né? Que é o ensino à Bastante, distância. cara. Então, eu acho que assim, vai ser uma discussão que vai mudar completamente, né? Se a gente tinha uma negação total, a gente talvez vai ter que conversar mais sobre isso, né? Então, o que eu O tava pensando assim, Cal por era, exemplo. eu lembro que era bem contra isso, né, cara? E agora é uma realidade forçada para todas as universidades, né? E talvez isso faça com que a percepção do Cal com relação a como deve ser ensinada a arquitetura talvez mude, cara. Exatamente. Assim, eu imagino que vocês também estão passando por essa experiência com o Davi, né? Com a criança em casa. Então, Aham. os pais, de certa maneira, estão tendo que dar um jeito de, né? Lógico que nesse momento, como talvez seja temporário e tal, mas assim, entreter, mas pô, talvez tenha que ensinar um pouco do alfabeto, das cores, né? Tabuada, enfim. É. Agora, isso eu acho que dá para É. fazer agora. Quero ver o momento que chegar de ter que explicar sobre matriz, tabela periódica, dicotiledônia, sabe? Aí vai ser mais Daí quero ver Né? você, Gabriel, mostrando tua qualidade. Vai lá, o que é exúvia? Você lembra, Cazu? Não tem ideia, cara. Exúvia é o exoesqueleto, né, dos alguns artrópodes. Aí o Davi já vai ter essa aula, então. Tá, então assim, acho que a gente, né, pensando sobre algumas transformações que acho que podem acontecer na casa, primeiro, eu acho que nesse momento as pessoas nunca passaram tanto tempo dentro de casa, né, cozinhando, lavando, limpando, né, acho que tá tendo um pouco essa intensidade de vivenciar realmente a casa, né. Então, eu acho que de certa maneira a gente tá tendo eu digo assim, por exemplo, eu reformei o apartamento faz uns 8 anos e de repente eu comecei a descobrir alguns defeitinhos, alguns erros de pintura e tal. Porra, porque agora eu fico, né, prestando atenção no que tem, assim. Então você tá o tempo inteiro observando a tua casa. Então acho que há um processo de reflexão sobre como que as pessoas querem viver, como elas se sentem confortáveis dentro do seu espaço, né? Se o ambiente também é fácil de manter, né? Sobre essa questão de o tipo de piso, o tipo de Sim. revestimento, o tipo de parede, né? Se a iluminação tá legal, se não tá, né? Então, assim, porque às vezes na casa a pessoa tava de dia, né, no começo da manhã e de noite. Então, e durante o dia, como é que funciona essa casa, né? Como é que é a iluminação natural, como é que é a iluminação artificial, como é que é estar na sala, se você se sente bem ou não, né? Como é que é o barulho de fora, como é que isso te interfere. Então,
acho que essa percepção de como que está sendo o ambiente da casa, né? E as pessoas tendo que fazer um pouco essa reflexão, né? Cara, até consumo de água dentro de edifícios residenciais, né? Vivenciei isso ontem aqui, faltou água, né? Então, Sim, pois cara, é. tá todo mundo em casa, Como tá se já não todo mundo bastasse, né? consumindo, cara. Não, cara, caos total, né? Já não posso sair de casa e sem água ainda, foda, só faltava acabar a luz. A luz não, a internet, já pensou se acaba a internet, cara? Puta que pariu. Não mexam com a internet Aí nessa é pandemia. Mas, cara, tipo, com o negócio do home office também, existe para algumas pessoas uma demanda de ter um lugar para exercer o seu ofício dentro de casa, né, cara? Então, tipo, porra, um lugar que você fique confortável, não fique, tipo, na cadeira na mesa de jantar da sala, né? Pô, um lugar que você possa fazer uma videoconferência e as pessoas percebam que tua casa é bacanona, né, cara? Tipo, pô, colocar uns quadros aí atrás e tal. E também, cara, uma outra coisa que a gente tá vendo bastante a demanda, assim, é de um lugar de higienização quando você chega em casa. Lugar para você deixar o total. sapato, para você passar teu álcool em gel e tudo, né? Aliás, o negócio do álcool em gel também, cara, a gente agora nunca tinha dado bola pro álcool em gel. E agora a gente sabe que tem 2 tipos de álcool em gel. O álcool gel normal e Opa. o álcool gel gosma, né? Você já viu esse? Tem uns que ficam uma gosma, né? Porra, o negócio fica na tua mão, cara, e depois, tipo, depois você chega em casa, vai lavar a mão, passa água, assim. Esses dias eu entrei no mercado, e daí eu passei o álcool gel, e era o álcool gel Gosma, né, que o mercado tava dando lá, e eu fui comprar uma cervejinha. Abri o freezer da cerveja e não conseguia pegar a latinha, cara. Porque, tipo, o negócio deslizava da minha mão, assim, sabe? A latinha tava com aquelas gotículas, porque ela tava gelada. Úmida. E é um problema da atualidade. Olha aí. É tudo pra gente não beber, né, Gabriel? Complicado. Porra, foda. Não, mas acho que esse espaço de entrada, de transição, assim, acho que vai ser uma coisa que vai mudar, né, assim, em definitivo até, porque talvez até uma questão É. que os japoneses, né, ou, enfim, parte dos asiáticos faziam há bastante tempo. Eu já praticava isso aqui, eu já tirava o tênis e aí Claro. dentro de casa só entra de chinelo e tal. Que eu acho que é uma coisa, pô, bem prática, na verdade, até pra manutenção da casa, enfim, você evita sujeira, ou, sei lá, pisou É. num cocô de cachorro, traz pra dentro, então acho Puta, que é isso é uma verdade. coisa bem, bem simples até. Mas como é que você faz aí na tua casa? Espera aí, eu achei interessante isso daí. Porque você não tem esse, tipo, esse ambiente todo assim para você se higienizar. Por exemplo, você não tem do lado da tua porta de entrada um armário onde você guarda todos os seus calçados, por exemplo. Como é que você faz? Você chega, tira o tênis e aí. Eu chego, tiro o tênis e deixo ali, no chão ali, mas fica tipo numa Tá. areazinha restrita, assim, é isso, assim, é uma marcação visual só, assim, mas, Mas, tipo, chegou e mas já daí, tiro o tênis ali, tipo, então dali, tá, mas daí você depois você vai sair, você vai usar um outro tênis. Daí você, por exemplo, você saiu de manhã para correr, chegou em casa de tênis, deixou o tênis ali. Aí você entra e tudo, você vai sair para trabalhar, você vai numa reunião importante, você vai colocar um sapato. Aí quando você volta, você pega, põe o sapato ali também. E em 3 dias a tua sala tá cheia de tênis. sim, É é só isso que tênis daí. acontece? Não, mas, não, é uma possibilidade, mas a outra é você pega com a mão, né, pega aquele tênis lá e você leva para onde você quer guardar, ou na lavanderia, Olha só, ou dentro simplicidade, entendi. ou no closet, mas aí você não pisa com ele dentro do apartamento, né? Acho que é a É. lógica, assim, de. E você obriga suas visitas a fazerem isso também? Porque eu nunca tirei o tênis para entrar na tua casa. Então, eu não faço isso, mas a partir de agora eu tenho um respaldo técnico e científico para fazer. Beleza. Mas aí entra de novo a questão que eu falei da comunicação visual, entendeu? Você tem que fazer uma comunicação visual para as pessoas, primeiro, para elas saberem que elas têm que tirar o tênis sem você ter que ficar falando, porque às vezes você acha isso meio chato. E depois, de repente, fazer ali É. um lugarzinho, pintar o chão de uma cor diferente para mostrar aonde que as pessoas devem colocar o seu tênis. Exatamente. Eu já fiz projeto para cliente que a gente fez tipo um banquinho, né? Então você chega ali, enfim, fica Hum, bem óbvio que a pessoa pode sentar ali, trocar o tênis, então tipo é uma coisa mais confortável, né? Porque dependendo da idade da pessoa, também não dá, enfim, é difícil ficar trocando pé de pé, ou trocando tênis de pé, né? Então, sim, às vezes é complicado. mas acho que sim, acho que talvez pode haver uma alteração dentro das plantas de você ter esse espaço para colocar o tênis, o sapato, para colocar uma roupa que eventualmente tá, digamos, né, suja, que veio da rua,
Então, acho que isso é uma coisa Uhum. interessante, assim. Que em lugares, Cazu, em lugares que tem neve, por exemplo, isso é muito comum, porque o cara chega lá todo cagado de neve, ele tem que tirar ali mesmo, porque senão a casa dele vai ficar inteira suja. É, exatamente, é um bom exemplo mesmo. Isso é bem comum lá. Eu vi alguns exemplos de plantas, assim, de pensando sobre essa nova lógica, né, de você ter esse espaço de transição ali, aí logo na sequência você ter um lavabo, né, enfim, qualquer um já se higienizar, mas assim, né, dentro da planta do apartamento não é muito comum você ter o lavabo logo na entrada. E eu vi também uma Uhum. sugestão de colocar o home office perto da entrada. Então, assim, como se fosse um espaço que seria um home office que está mais isolado do restante da casa, sabe? Em que a pessoa, quando está trabalhando, ela não está, enfim, com barulho das outras pessoas, barulho da televisão, né? Então ela está num ambiente que está mais Uhum. separado, assim, talvez mais próprio para isso. E, eventualmente, acho que é uma coisa também que tem a ver com a multifuncionalidade dos espaços, né? Ou com a flexibilidade dos móveis, acho que isso pode acontecer, que eventualmente esse home office pode ser um local de trabalho, ou pode ser um lugar para visita, ou pode ser um lugar para deixar uma pessoa numa quarentena, eventualmente, sabe? Então acho que talvez alguns É. espaços dentro da casa a gente vai ter que deixar eles mais fáceis de transformar, sabe? De possibilidade de ter diferentes funções. Tem uma reportagem de um arquiteto chamado Sergei Makhno, da Ucrânia. Tá lá no Disney. Porra. E ele trouxe alguns pontos interessantes, assim, de reflexão. Mas os que eu achei mais interessante, assim, que ele fala um pouco dessa coisa de quem tá morando em apartamento, de talvez revalorizar a casa, né? De ter um jardim, de pegar sol, Aham. sabe? Ele vai Nossa, um pouco cara. nessa ideia de que as pessoas talvez queiram voltar a ter casas, né? Não sei então, assim, talvez Aham. isso envolva elas morarem um pouco mais afastadas, aí vai ser uma outra discussão até mais urbana, mas talvez ter esse espaço de descompressão, né? Para que elas possam viver, principalmente para quem tem criança, né? Enfim, pode daí deixar na grama, pegar um sol, né? Jogar uma bola, que é outra dinâmica do que para quem tá dentro de um apartamento, né? Eu vejo os vizinhos aqui da frente que tem sacada, cara. A galera realmente fica ali pra tomar sol, cara. A galera fica ali tomando sol, coisa que você não via há 2 meses atrás. E, porra, me dá uma inveja aqui, cara, porque eu não tenho Dá uma sacada. inveja, né? Dá o. Puta merda. Mas a gente às vezes dá uma saída pra tomar um sol, né, cara? Porque, porra, vitamina D, né? Precisa, né? Uma outra coisa que ele traz que eu acho que assim, é sobre ser autossuficiente em termos de energia e água. Isso depende do quão catastrófico você é, né? Mas ele fala assim de que talvez, se você puder, né, desenvolver sistemas em que a sua casa possa ser mais independente dos recursos do públicos, né? Ou basicamente do Estado, assim, mas se você pode coletar tua água, né? Ou ter água de poço, ou se você pode ter placas de energia solar, né? Então é uma coisa que talvez seja interessante. Ele até fala sobre a respeito da internet, que hoje em dia tem duas internets que são, digamos, via satélite, né, que chama OneWeb e SpaceX, só que elas ainda são Ah, muito caras, né, para assim, para pessoas comuns, mas é bem provável que logo isso vai estar disponível. Então você vai ter uma internet via satélite que você pode estar em qualquer lugar. Então se você quiser resolver morar do meio do mato, por exemplo, você ainda vai ter acesso à internet, né? porra, cara, isso daí é importante, cara. Isso aí é legal. É, A gente teve aqui em casa, cara. Tipo, a minha sogra se isolou bastante nessa quarentena. Até nem foi tanto porque ela quis, mas ela acabou indo passar uns tempos aqui em Morretes, aqui, né? Uma cidadezinha aqui perto de Curitiba. Mas tipo, é no pé da serra, assim, sabe? Da Serra do Mar. Lugar cheio de árvore também, além da topografia complicada. E, cara, tipo, não tem sinal de internet, não tem telefone, não tem nada lá, assim, cara. Foda. Eu vi que tem uns bilionários, assim, americanos, europeus, que eles compraram alguns terrenos, tipo, numa ilhota lá, tipo, perto da Nova Zelândia, assim, sabe? Tipo, a galera. Porque, tipo, se houver um apocalipse ou uma pandemia como a que a gente tá passando hoje, é um lugar seguro, porque, tipo, quase nada chega lá, assim, sabe? mas eu assisti esses tempos aí, tem o Netflix, a galera que faz bunker, essas coisas assim, que tipo, fica esperando o apocalipse, né? É. Enfim, cada um Aham. dentro da sua loucura aí, mas, mas eu acho que também É. uma coisa que pode aparecer, assim, de você ter espaços para fazer exercícios dentro de casa, né? Lógico que depende do tamanho da casa, do apartamento, da escala, Porque mas essa tua casa aí tá ficando muito grande, cara. Ele vai ter que ter uma home office, academia, um hall de entrada com lavabo pro cara se vestir, se trocar. Puta, cara. não, mas eu acho que, lógico que daí a gente vai ter que transportar isso para um apartamento, né? Como é que a gente faz isso numa escala bem menor? Mas, por exemplo, eu estava vendo uma discussão nos Estados Unidos que grande parte dos apartamentos lá não tem, tipo, lavanderia ou máquina de lavar dentro, né? É verdade. Aí as pessoas vão sempre lavar
fora, nas lavanderias, tipo, são, enfim, lojas na rua, né? Só que é um Comunitário, né? momento que você também encontra com pessoas, sabe? Você fica lá 1 hora, 2 horas esperando tua É. roupa ser lavada. Então, é tipo, uma discussão sobre, pô, será que a gente não pode ter isso dentro de casa também para evitar ter que sair, né? Então, Eu acho que não sei se você acha que, por exemplo, se você, por exemplo, você vai no mercado hoje e compra muito mais coisas, né, para estocar, assim. Aham. Não sei se Isso necessariamente aconteceu. precisa ter despensa maior ou geladeira maior, ou Será? Eu não sei. acho que não Eu acho precisa que tanto, aqui né? no Brasil a gente tinha essa cultura, mais geração dos nossos pais, assim, de fazer a compra de mês, né, por causa da inflação. Mas essa tua casa tá ficando muito grande, cara. Eu acho que essa questão aí da despensa a gente podia deixar do jeito que tá, né, cara, com as melhorias aí de segurança nos mercados. Acho que a gente pode ir toda semana no mercado ali, restringindo, né, a aproximação social e tal. Mas isso é o Serguei que tá falando, não sou eu. Ah, tudo isso é o Serguei? Cara, mas esse Serguei é milionário, Não, cara. não, brincadeira. Tô jogando a culpa no Serguei. Cara, mas assim, eu acho que basicamente, acho que talvez, né, devam ter outras, assim, mas acho que eram essas que a gente trouxe, essas alterações aí. Então, peraí, vamos revisar aí tua casa. Vai ter que ter um hall de entrada com um banco pro cara sentar e armário para ele guardar os tênis e lavabo. Vai ter que ter sacada com churrasqueira, esse daí é um Lógico, aprimoramento item meu aí da tua básico. casa. Vai ter que ter dispensa maior para guardar o mantimento da pandemia. E daí essas features aí de reaproveitamento da água, células fotovoltaicas, isso tudo aí. Essa daí é a casa do futuro do Sergei. Então, o Sergei falou mais alguma coisa? Acho que da horta, de você ter horta, você ter Aham. plantar as coisas, de E você, horta, peraí, vamos sei anotar lá, aqui. você produzir Caralho, seu meu, próprio isso tá uma pão, fazenda. Ah, produzir pão, cara, produzir pão tá todo mundo fazendo. seu próprio bacon, queijo, vinho, sei lá, galinha, aí você faz tudo aí, cara. Você não vai fazer compota? Então é isso aí. Tô fazendo já, inclusive, ficou uma delícia. Cara, com relação aí ao nível, a escala da cidade, né, nível do urbanismo, existe uma questão que é bem discutida nos ensinos assim de sustentabilidade, que é a cidade compacta. Inclusive isso no LEED, eles falam muito a respeito de que as cidades precisam ser cada vez mais compactas para que não haja deslocamento muito grande entre você e o seu trabalho, para que você possa fazer tudo, a maior parte das coisas a pé, né? Quando você tem uma cidade muito espalhada, você tem que levar infraestrutura lá, então rede de água, rede de esgoto, transporte público, tudo mais. Então, há algum tempo se fala que cidades sustentáveis precisam ser compactas. Existem muitas pessoas que sempre criticaram isso. E eu acho que essa crítica vai ganhar mais força agora, sabe? Porque muito do espalhamento da Covid-19 é porque a gente vive muito próximo uns dos outros, né? Na Itália, que foi um dos países que mais sofreu com a doença, teve um arquiteto que comentou que lá na Itália tem muitas cidades antigas, assim, que estão, cara, praticamente desertas, assim, abandonadas, sabe? Muitos poucos moradores morando lá, porque eles preferem ir para as grandes metrópoles. E do ponto de vista dele, e eu concordo com isso, acho que isso vai ser repensado, sabe, cara? Na Itália, nessa situação que ele tá falando, as cidades já estão lá, só que com muito pouca gente. Então, com pouco esforço, pouco investimento em infraestrutura, você pode tirar muita gente dessas grandes metrópoles e transportar para lá, sabe? Mas se diz com a ideia de que. Eu acho assim, Com a se ideia, você tem uma eu digo com a condição. ideia de que as pessoas talvez prefiram morar afastadas da cidade, porque a gente viu isso aqui no Brasil, né, também. São as grandes metrópoles que estão tendo mais incidência da doença, né? A doença demora a chegar nas cidades mais afastadas. E fora isso, talvez seja uma questão mais sanitária, você desafogar as grandes metrópoles, incentivar o uso de cidades menores. Não, eu acho que sim, cara. Eu acho que. Não, pode ser uma discussão. E eu acho que quando você tem uma das grandes discussões, uma das grandes argumentos para evitar esse espalhamento da cidade, é porque você cria um grande deslocamento, né, de carro, de transporte É. coletivo, de
ampliação de infraestrutura e entre outras coisas. Em termos de deslocamento, se você tem uma possibilidade de ter pessoas trabalhando mais home office, né, trabalhando mais de Uhum. casa, você talvez possa Pode morar longe, não tem ter uma problema, né? compensação nesse sentido. Exatamente. Então, se você quiser morar afastado de todo mundo, você tem uma possibilidade. Sem contar sem contar o preço da terra, né, Kazu, que como você estava falando aí, a casa do Serguei vai ser gigante. E dentro de uma metrópole ali, porra, no centro de São Paulo lá, isso aí custa caríssimo. Então vamos morar lá para dentro, lá pro interior. Exatamente. E eu acho que tem esse fator da concentração e que é uma discussão sobre a capacidade dos hospitais atenderem, né? Então, se você tem uma demanda muito grande nos grandes centros urbanos, porque também atrai muita gente. Então, talvez a descentralização de postos de atendimento, de saúde, de hospitais, você possa ter uma redução um pouco dessa concentração de tantas pessoas no mesmo lugar, né? Sei lá, de certa maneira, isso pode também repensar a distribuição, né? Porque as pessoas também vão onde tem, lógico, empregos, mas onde também tem saúde, né? Onde você tem uma outra condição de infraestrutura que as metrópoles oferecem, mas eu acho que é uma discussão a ser levada, né? E eu acho que no Brasil, e daí eu acho que é uma discussão talvez gigantesca, que é qual é a qualidade de moradia, né, que as cidades oferecem. Porque a gente tem uma parcela da população que, né, assim, tem os recursos, tem certos privilégios, mas, cara, tem uma infinidade de pessoas que moram em moradias terríveis, né? Em que você tem muitas pessoas morando no mesmo espaço, em que você não tem saneamento básico, você não tem esgoto, você não tem água, e você exige que elas se higienizem, que elas evitem contato, evitem aglomerações. Então, assim, como que isso talvez vai ser uma coisa a se repensar, porque como que esse vírus pode afetar isso, né? Assim, pode comprometer essas comunidades, Eu talvez. concordo, cara. Tipo, aqui no Brasil essa doença começou como uma doença de gente rica, porque é uma doença importada de fora, né? Então, só quem viajou foi que trouxe essa doença, né? Então, as pessoas do convívio delas, dessas pessoas que viajaram, é que foram espalhando mais a doença. Mas a gente vê que à medida que o tempo vai passando, essa doença vai entrando cada vez mais nas periferias e o potencial de estrago é gigantesco por esses motivos que você falou, né, cara? Porra, tem gente que a gente sabe que no Brasil tem muita família que vive em 6 pessoas dentro de uma casa com um quarto só, cara. Então, tipo, não tem a menor chance de as outras pessoas que convivem com ela não pegarem a doença, né? Então, assim, é E lógico mais, né? que Tipo, os vizinhos. sim, sim. E eu acho que é uma discussão que a gente sempre vai adiando isso, mas eu acho que nesse momento, talvez, ou, né, dependendo das consequências de tudo isso, a gente vai ter que ter um olhar muito mais sério para resolver essas questões, né? Tanto essas populações, ou populações de rua também, né, sem teto, enfim, que é uma questão que envolve, e daí eu acho que envolve a sociedade como um todo, né? Porque se essas pessoas também não estão tendo condições, isso também vai afetar a sociedade como um todo. Então, é uma preocupação que deveria ser desde sempre de todo mundo, mas que no fundo grande parte dos governos sempre escondeu isso ou não se preocupou, né? Eu não sei quem que me falou, não sei, né, se foi você que viu em algum lugar que um morador de rua perguntou assim, porra, por que tem um monte de gente usando máscara, né? Então, tipo, você veja que também tem essa questão da informação, né, cara? Além das condições precárias de moradia, que é o que mais afeta aqui a gente né, que estuda arquitetura e urbanismo, mas, tipo, pô, a questão de informação também, cara. Tipo, o cara que é morador de rua ou que tem uma vida à margem, assim, da sociedade como a gente conhece, o cara não tem nem acesso à informação para saber o que está acontecendo, como se proteger dessa doença, né? E até quais são os impactos, né, Sim. dessa doença. Mas acho que uma outra questão também que me chamou bastante atenção é assim, essa questão dos espaços públicos ou talvez os espaços de grande porte dentro da cidade, como por exemplo estádios, ginásios, né, grandes auditórios, enfim. Como talvez nesses momentos você precisa ter uma adaptabilidade muito rápido na transformação desses espaços, né? Ou talvez repensar Sim. o quão ociosos são determinados espaços. Então, se você tem um estádio de futebol numa região privilegiada, né, na cidade, que tem infraestrutura e tal. E o que esse espaço, né, além do entretenimento que é pontual, digamos, 2 vezes no mês, mas o que ele pode também oferecer mais à cidade, sabe? Eu acho que talvez isso possa ter um pouco mais de um pensamento sobre isso, assim. Lógico que nesse momento de pandemia ele pode se transformar num hospital de campanha, né? Ou num drive-thru para vacinação, né? Assim, distribuição de algumas coisas. Aconteceu aqui, né? Então, acho que
se você puder envolver essas transformações mais rápidas, né? E, consequentemente, para isso, a arquitetura precisa ter, digamos, pensar sobre construções que sejam mais modulares, que sejam estruturas mais leves, né? Que seja, sei lá, ou estruturas infláveis, tendas, tecidos, né? Que você possa transportar de uma maneira muito fácil, armazenar, guardar, montar, né? Para transformar uma cidade e conseguir fazer rapidamente a melhoria, né? Ou a assistência a determinadas pessoas. Né? E tem a questão também do transporte público, né? A gente falou do avião, mas isso também funciona com os nossos ônibus aqui na cidade. Pô, não adianta nada você tá trabalhando num local arejado, com distância social e tudo mais, e porra, 6 horas da tarde pega um ônibus lotado para voltar para casa, né? E eu vi vários artigos, acho, falando sobre essa questão do transporte, que enfatizando daí o benefício da bicicleta, né? Acho que a gente já fez um episódio sobre isso, sobre o valor da bicicleta, mas nesses momentos de pandemia, em que se você tem menos movimentos de carro, que você possa abrir mais vias ou ciclofaixas para as bicicletas, né? E se você pensar de uma maneira bem rápida, assim, você tem uma redução de poluente, diminui a aglomeração no transporte público, você melhora a condição física das pessoas, né? Então elas são mais saudáveis ou mais resistentes também a pegar alguma doença. Né, o que reduz a demanda dos hospitais, né? Outra questão que envolve a questão dos comércios, que, segundo alguns estudos, os ciclistas participam até 3 vezes mais da cidade, né, do seu local, assim, do que o carro. Então, ele é um cara que pode consumir muito mais rápido, porque ele para na lojinha de rua, né, ele vai na mercearia pequena, ele vai em lugares assim, que estão mais fácil ali para ele. Então você tem uma valorização do comércio local, você tem uma retomada da economia. Então achei interessante quando você olha para a bicicleta nesse cenário, e talvez se ela puder ganhar mais força nisso, né, mostrando todos esses benefícios, talvez seja muito mais interessante para a própria cidade, né? Pô, você tá falando até né, de repente ajudar a nossa economia aí, que tá indo pro buraco. Exatamente. Salve os ciclistas. Salve os ciclistas. Agora tem um relato interessante que eu vi, que é sobre um morador de Amsterdã, cara. Vou chamar ele de Vanderbilt aqui, tá? Mas o Vander aqui, ele... Mas ele falou o seguinte, que ele mora ali no centro de Amsterdã, e como agora não tem turistas, né? Porque, enfim, ninguém tá viajando e tal, a região central, né? E todos os Airbnbs ali do centro de Amsterdã estão completamente vazios. Então ele descobriu que ele não tem nenhum vizinho, sabe? Porque não Caralho, tem ninguém. era tudo comercial, assim, né? Tipo... E era tudo turista, assim. Então, aquele centro girava só em torno do turismo, sabe? Então, saquei. essa relação de você ir lá e vivenciar o centro de Amsterdã, tipo, vivenciar um monte de turistas, né? Então, enfim, percepções que a gente vai observando agora, né? Com esse esvaziamento. Sim. Agora, uma pergunta que eu tenho para você é o seguinte, que hoje a gente faz uma luta contra um inimigo, digamos, invisível, né? Eu acho que talvez se você desenvolver tecnologia para, sei lá, uma superfície que mata o vírus ou alguma coisa assim, ou você acha que uma luz ultravioleta, sabe? Essas coisas do desenvolvimento Mas tem, cara, tecnológico. tem isso, cara. Tem? Tem tem acho que é ultravioleta, sei lá. Tem uma espécie, assim, de luz que é sanitizadora, assim, né? Tipo, ela mata uma porrada de coisa, uma porrada de vírus, bactéria, um monte de coisa. E ela também, tipo, tem potencial de matar o vírus também. Mas isso é mais, tipo, usado em hospital, assim mesmo, assim, né? Tipo, pra limpar superfícies que não podem ser molhadas, assim, não é tipo uma coisa que você coloca na lâmpada, tipo, no spot da tua casa, assim, e vai sanitizar o ambiente inteiro, assim, sabe? Seria maravilhoso, né? Mesmo porque se mata tudo, deve matar você também, mais cedo ou mais tarde, né? Sei lá como funcionam verdade. essas coisas. Que não podem matar, tipo, os lactobacilos vivos, né? Sei lá. Mas tem um monte de coisa um monte de tecnologia que é utilizada em hospitais e laboratórios, assim, cara, que são muito caras, assim, para serem utilizadas em casas, assim, ou edifícios comerciais, mas que, tipo, pô, sei lá, de repente, com a avanço da tecnologia, podem ser usadas. Uma delas é salas com diferentes pressões, sabe? Tipo, você tem, por exemplo, uma sala com pressão positiva e uma sala com pressão negativa. Então, o que está tipo, no ambiente de pressão positiva, assim, tipo, ele tende a sair aí para o ambiente de pressão negativa. Então, sei lá, tipo, se você estiver dentro de um edifício alto, assim, de residencial, por exemplo, se
dentro das casas tiver uma pressão, dentro das unidades habitacionais tiver uma pressão maior do que nos halls de circulação de circulação comum, né? Tipo, você tem ali os micro-organismos, eles tendem a sair da casa e essa unidade habitacional ser mais limpa do que o ambiente comum, né? Tipo, então, sei lá, tipo, é uma tecnologia que existe, que é utilizada em laboratórios, em hospitais, que precisam ter ambientes, assim, tipo, realmente extremamente limpos, mas sei lá, tipo, tô pirando, assim, acho que também é o tema, assim, do podcast, né, dar uma pirada um pouquinho aqui também. Pode, hoje pode. Hoje pode, mas acho que deu, né, Pode, Gabriel? né? Senão a gente... Senão a gente não para, né? Então, beleza, cara, acho que deu pra pirar bastante aí. Eu só queria mandar um abraço pra quem ajudou com a gente lá pra montar esse episódio também, lá no grupo do Facebook lá, que mandou umas ideias e coisas Cara, assim, sim. que foi a Ana Luca Dori, a Camila Brenelli, o Marcelo, o Lucas Emanuel, o Fábio Zupo, o Rodrigo Ribeiro, a Ticiane Trento e a Aline Damori. Então foi muito legal, eles mandaram lá isso. suas previsões de futuro também, coisas que eles estão observando agora. A gente, né, pegou um pouco disso tudo e ajudou a montar esse episódio aí. Beleza? Foi bem importante pra gente. Beleza. Então, beleza. Galera, grande abraço. Valeu. Valeu, até. Vamos aos agradecimentos? Bom, então vamos ver os e-mails dessa semana. Quais e-mails nós recebemos? Vamos começar aqui. Alba Azevedo. Olá, galera do Arquipapo, tudo bom? Meu nome é Alba e sou estudante do 7º período de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Viçosa. Viçosa, cara. Terra do doce de leite fantástico, como o Gabriel disse em um dos podcasts. Realmente é divino. Comecei a ouvir vocês durante meu home office do estágio na quarentena e posso dizer que foi o melhor achado de todos desde que entrei no curso. A maneira que vocês conduzem os temas de forma divertida e rica me cativa. Já estou indicando para vários colegas do curso. Acho que todos deveriam ouvir um podcast tão bom como esse. Me pego rindo sozinha, escutando diversos episódios como sobre estágio, linguagem do arquiteto e trabalho em grupo. Não sou de ouvir podcast, mas vocês se tornaram amor à primeira vista. Sem dúvida, meu podcast favorito daqui para sempre. Grande abraço a vocês. Abraço a você, Alba. Adoramos ter você aqui conosco. Valeu, Alba. Obrigado, viu? Aqui, ó. Cíntia Cassaro. Olá, meninos. Bom dia. Primeiramente, Renata e Gabriel, parabéns pelo novo baby. Olha aí, Gabriel. Opa, obrigado. Aí ela questiona assim, Kazu, cadê o seu? Não sei ainda. Vamos lá. Cadê? Bom, vou contar minha experiência em home office. Já trabalhamos, eu e meu marido, desde 2014, quando ele saiu do emprego CLT que tinha e resolveu que era hora de trabalhar por conta própria. Nesse período, separamos um quarto nosso no AP para chamar de escritório, e nele ficamos praticamente o dia inteiro. Ele consegue separar melhor os horários, faz intervalo de almoço como se estivesse fora. Ele é bem disciplinado, só que não tem hora para terminar. Eu já sou dispersa e eu não consegui me adequar. No entanto, eu tenho mais 500 funções que ele, então eu posso. Tenho 2 filhos, um de 6 e outro de 11, e eles, desde sempre, entendem que quando estamos no escritório, estamos trabalhando. Podemos ajudá-los em alguma forma, mas não podemos dar aquela atenção que eles querem. Quando saímos do escritório, aí é a terra de ninguém. Nessa quarentena, o que ficou tenso para a nossa adaptação foi as aulas remotas das crianças. Olha aí, Gabriel. Cara, diz que esse negócio aí é barra. A gente não tem aqui porque o Davi não tá em idade escolar ainda, né? Ele vai pra escolinha lá, mas tem, tipo, aquela obrigação que existe depois dos 5, 6 anos. Mas, cara, tipo, os amigos meus que têm filho em idade escolar mesmo, assim, diz que EAD da criançada é punk. Complicado, né? Mas foi uma questão de tempo de ajustar. Engraçado é que os vizinhos e amigos que nos conheciam pouco não entendiam como que nos sustentávamos, se ficávamos sempre em casa. E hoje o entendimento já dá pra ter que dar pra trabalhar em casa. A galera fala... Pô, esses caras aí ficam o dia inteiro em casa e ganham dinheiro como? Porra. Vive de renda. Isso é drogas, vende droga. Rola preguiça, insônia em horários alternativos, mas os padrões ainda são referência. Obrigado pelo episódio. Força, meninos. E-mail da Sofia Hanashiro. Olá, pessoal. Adorei o podcast sobre home office. Ri muito, como sempre, e me identifiquei com várias situações que vocês comentaram. Menos o home office no closet. Pô, sacanagem, é o melhor que tem. Gostaria de sugerir um tema. Olha só, arquitetura japonesa. Fui para o Japão ano passado e me encantei tanto com a arquitetura atual como com a mais tradicional. E percebi que na faculdade não tive nada sobre esse tema. Beijos e obrigado pelo podcast incrível. Olha, Kazu, esse tema é legal, hein? A arquitetura japonesa que influenciou o seu grande mestre. Sim, nosso querido Frank. Não, excelente, cara. E é legal porque a Sofia mandou pra gente aí, cara, um monte de conteúdo, de material, de foto, de relato de viagem e tal. Porra, ajudou bastante. Obrigado, viu, Sofia?
E eu queria mandar um abraço especial também pro Kenny Nogueira, o nosso querido arquiteto gourmet. Algumas semanas atrás eu fiz uma live com ele lá no Instagram e a gente falou sobre algumas coisas de arquitetura, né, sobre o futuro de arquitetura e coisa. Foi muito legal. Obrigado pelo convite lá, Kenny. Beleza? Galera, para entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail pra gente no contato@arquipapo.com.br. Você pode também nos encontrar no Instagram pelo @arquipapo, no Facebook também no @arquipapo. No Facebook a gente também tem um grupo fechado lá, um grupo que você pede uma autorização, a gente te autoriza a entrar lá, onde as pessoas também ajudam a gente a construir um pouco as pautas e as discussões aqui que a gente tem nos podcasts. E também se você quiser nos acompanhar no Spotify, né, assina nós lá. Também tem no iTunes, no Castbox e em outros agregadores de podcast também. É isso aí. Daqui a 15 dias a gente se vê de novo, pessoal. Valeu então, um grande abraço, falou! Falou, pessoal. Até mais. Tchau. Eu tô com delay de todo mundo agora. Você tá com delay de mim? Sério? Tu escuto muito antes aí no quarto do que no som. Que eu acho que uma coisa então, que... Assim, eu acho... Caralho, que velho. foda! Nossa, vou falar tudo de novo. Caralho. Então. Cara, Foda! impossível. Eu não tô conseguindo pensar. Tá. E as risadas, como é que fica? Não tem risada, você não tem audiência. Tá, daí quando eu faço uma piada assim, eu fico esperando vocês rirem. Tá, Acho que você tem que rir Isso. sozinho na tua piada. tá, beleza. Então. Eu sei. Caralho. Carona que eu peguei pra sair do lugar. Que tem um nome bem mais legal do que Covid-19. E... É bom que a gente sabe quando tem que rir, pelo menos. Que eu guardo quando estou pra chegar. Mas... É. Vamos ver aqui. Não, mas Não, eu mas acho que é assim, falando questão da assim, ca- tipo, Não. Manda lá, Pode ir, casa. Eu? Tá, vou eu então. Beleza. Tá, beleza.